Queremos neste momento, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham, aos nossos irmãos que estão nos seus lares, aos nossos amigos que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento. Que a graça e a paz do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de nós agora e para todo o sempre. É com alegria de coração que nós estamos mais uma vez adorando ao Senhor, ainda assim forçado pelas circunstâncias, nesse contexto de poucas pessoas aqui no templo, apenas 3 pessoas para a gravação deste culto, e que assim possamos também transmiti-lo para apoiar aos nossos irmãos a fazer os seus cultos aí em seus lares. Ainda assim é uma alegria o Senhor nos proporcionar esta oportunidade de podermos dar continuidade aos nossos cultos, aos nossos estudos da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, isso não pode tirar de nós a tristeza, a dor no coração, de não podermos estar todos reunidos no mesmo ajuntamento para adorar ao Senhor. Por isso precisamos orar, meus irmãos, precisamos orar, suplicar a bondade de Deus por este momento difícil que nós passamos, para que o quanto antes, como igreja do Senhor, possamos estar reunidos para em uma só voz, em um só ajuntamento, adorarmos ao Senhor, cantando hinos de adoração, orando juntos, lendo e aprendendo juntos a palavra de Deus. Mas enquanto isso, louvado seja Deus, que nos permite de forma diferenciada, sim, mas ainda assim continuarmos prestando essa adoração ao nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, pedir que Deus abençoe as nossas vidas, prepare o nosso coração para lermos a palavra, para cantarmos hinos de adoração ao Senhor e também para estudar a palavra dele nesta noite. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, santo, santo, santo é o teu nome, digno de ser louvado, de ser adorado para todos sempre. Nós adentramos neste momento a Tua presença em oração para pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares, reunidos em família, para que, ó Deus amado, possamos mais uma vez Te cultuar, ó Pai, com reverência, com temor e com tremor. Suplicamos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo em cada momento de oração, de cânticos, de leitura e estudo da Tua palavra, Senhor. Que o mesmo Espírito esteja atuante na vida daqueles que nos ouvem neste momento, ó Pai, abrindo a sua mente e o seu coração para compreender as verdades da Tua palavra. Deus, nos abençoe. Neste momento é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos dar continuidade a esse momento de culto, adorando ao Senhor não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, cantando com toda a sinceridade do coração para o louvor de Cristo Jesus. Hino de número 96, vamos cantá-lo juntos nesse momento. Vamos entoar o cântico número 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder
minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o Salvador me transformou. Amém. Amém. Vamos neste momento ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, juntamente com a sua família, acompanhar a leitura conosco. Para facilitar, você já pode deixá-la aberta neste mesmo livro, Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo, porque logo mais iremos estudar neste mesmo capítulo a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, desta feita, versículos de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12, traz para nós as bem-aventuranças, as conhecidas bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, naquilo que é em Mateus o início de um dos maiores sermões que já foi pregado pelo nosso Senhor Jesus, que é o Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, e possamos, em meio a tantas situações difíceis que passamos, descansar o nosso coração nessas bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos já mais uma vez louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo, adorando a Ele com os lábios e coração, cantando o hino de número 46. Vamos louvar a Cristo. Vamos entoar o cântico número 46 do cantor cristão. Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder
vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Louvado seja esse nosso bendito e glorioso Deus, que na sua infinita graça se compadeceu de nós, perdidos pecadores, e nos trouxe a salvação no nosso Senhor Jesus. E já quero, neste momento, convidá-los a mais uma vez ler a palavra do Senhor, ainda aí no texto de Mateus, capítulo 5. Vamos ler e estudar os versículos de 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Você acompanha a leitura comigo, deixa a sua Bíblia aberta no texto, acompanhe a exposição do texto, vá assim acompanhando, comparando com as Escrituras aquilo que lhe será pregado neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, mais uma vez pedimos o auxílio da Tua graça para o estudo da Tua palavra e para a aplicação da mesma aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa nos auxiliar neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em certa ocasião, referindo-se aos desafios presentes na vida cristã e no ministério pastoral, o saudoso pastor Russell Shedd proferiu a seguinte frase: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltaram da batalha sem braços, pernas, ou com seus olhos furados, mas voltaram em triunfo. As marcas do ministério, podemos assim dizer, da vida cristã, ficarão em seus corpos, no seu coração e na sua alma. Porém, no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. A parte final das bem-aventuranças, que antecede o nosso texto, mostra exatamente a realidade das adversidades da vida cristã que o pastor Russell Shedd descreve aqui. Adversidades estas que, por um lado, mostra que seremos insultados, seremos perseguidos, seremos caluniados por causa da nossa fé. Mas que, por outro lado, nos anima os discípulos com a certeza de que seremos recompensados com a glória dos céus. O pastor Russell Shedd deixa bem claro isto nestas frases que lemos, de que o triunfo não é ausência de batalhas,
de que iremos nos machucar, iremos nos ferir nessa caminhada, uns mais, outros menos. Mas o importante de tudo isso é que no dia do Senhor, quando o nosso grande comandante passar a revista, nós estaremos lá, irmãos. Como disse um outro pastor, a vida cristã não é a ausência de batalha, mas é a certeza da chegada, mesmo em meio a muitas batalhas, irmãos. A parte final do Sermão do Monte nos mostra isso. Jesus Cristo ali disse aos seus discípulos que eles seriam bem-aventurados quando eles fossem perseguidos, quando eles fossem caluniados, quando eles fossem insultados por causa da fé dele, mas que eles deveriam se alegrar, porque grande era a recompensa deles no reino dos céus. Pois bem, é nesse ambiente hostil, conforme o Sermão do Monte, o final do Sermão do Monte, conforme as palavras do pastor Rousseau Shedd aqui, que nós estamos inseridos. E é neste ambiente também que nós temos a responsabilidade de manter a peculiaridade de sermos discípulos de Cristo Jesus. Meus irmãos, ser discípulo de Jesus Cristo nos torna alvo de toda a hostilidade de um mundo contrário à vontade de Deus. E o texto de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 18, mostra que os discípulos de Jesus se tornaram alvo de toda a hostilidade, ou se tornariam alvo de toda a hostilidade descrita nos versículos 11 e 12. E nós sabemos que de fato isso aconteceu nos tempos de Jesus Cristo, aconteceu após a sua morte, aconteceu durante toda a história da igreja. Cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé, cristãos sendo caluniados, sendo insultados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas as palavras do Senhor Jesus é que nós devemos alegrar-nos, regozijar-nos, não pelas perseguições em si, mas pelas recompensas que nos aguardam no reino dos céus. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a vida cristã só tem relevância para Deus, só tem relevância para o mundo quando de fato nós cumprimos o papel para o qual nós fomos chamados. E ele usa duas metáforas para nos mostrar isso, dizendo que o crente é o sal da terra, que o crente é a luz do mundo. Mas como sal, como luz, nós só teremos relevância nos propósitos de Deus, nós só teremos relevância para este mundo sem Deus quando desenvolvermos aquilo para o qual nós fomos chamados, quando desenvolvermos as virtudes que são próprias da luz e do sal. E é diante disso que nós vamos estudar nesta noite, que mesmo em situações adversas como aquelas mencionadas nos versículos 11 e 12 que antecede o nosso texto, o crente deve manter íntegro o seu testemunho cristão, cumprindo seu papel de conduzir outros a Cristo. Eu repito, mesmo em situações adversas, o crente deve manter íntegro o seu testemunho cristão, cumprindo o seu papel de conduzir outros pecadores a Jesus Cristo. E o texto desta noite vai nos mostrar duas verdades importantes que o crente precisa compreender sobre a sua posição cristã, que o ajuda a alcançar esse propósito de manter-se íntegro no seu testemunho e cumprir o seu papel de trazer outros a Cristo Jesus. A primeira verdade presente no texto é que o crente é o sal da terra. Veja o verso 13 comigo. Aqui, primeiramente, podemos aprender que assim como o sal, o cristão deve ser relevante para o mundo, deve ser relevante para a sociedade na qual ele vive. Por isso Jesus inicia afirmando: vós sois o sal da terra. Para
absorvermos positivamente o que Jesus está ensinando aqui, necessitamos analisar a quem Jesus está se referindo, o que Jesus diz que eles são e o ambiente em que eles vivem nesta pequena parte. Jesus está se referindo então aos seus discípulos, é eles que são o sal da terra. E Jesus está se referindo que eles são o sal da terra em um ambiente hostil, a terra em que eles vivem, conforme nós vamos perceber mais à frente. Então, pelo contexto, fica claro que Jesus se refere aos seus discípulos ao afirmar: vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra. E eu preciso dizer para vocês que no original, esta expressão vós ou vocês, numa tradução mais moderna, enfatiza que os discípulos de Jesus Cristo é que são o sal da terra e não outros, como por exemplo os judeus pretensiosos dos seus dias. Jesus está chamando a atenção dos discípulos e está afirmando para eles que sim, são eles o sal da terra, que eles têm que cumprir a missão, o papel para o qual eles foram chamados. Bem sabemos, meus irmãos, que o sal sempre foi um importante ingrediente indispensável para a sociedade de forma em geral. Assim como não dá para imaginar como seria o mundo sem sal, é incalculável imaginar como seria o mundo sem a presença dos verdadeiros cristãos. Por isso Jesus enfaticamente está dizendo aos discípulos: vocês são o sal da terra, então vivam de fato como sendo este sal da terra. O mundo precisa de vocês, vocês precisam ter relevância neste mundo caído. A palavra terra aí não significa literalmente terra, né? Este pó que está no chão, mas a terra aqui descreve o ambiente em que o crente atua, que é o mundo. Refere-se à humanidade caída, refere-se às pessoas vivendo em oposição a Cristo Jesus, refere-se aos valores contraditórios, aos valores da palavra de Deus. É neste ambiente hostil, um ambiente, conforme veremos mais à frente, de trevas, de contrariedade aos propósitos de Deus, que vivem em oposição a Deus, que vivem em rebeldia a Deus, que os cristãos são chamados de o sal da terra. É neste ambiente, meus irmãos, que nós somos chamados a desenvolver uma vida que seja relevante para as pessoas que estão sem Cristo Jesus. Agora, nós precisamos entender, a partir desta metáfora, desta comparação com o sal, que assim como o sal ele tem a capacidade de se envolver com os alimentos sem ser influenciado por eles, também o crente deve atuar neste mundo que está em oposição a Deus sem ser influenciado por ele. Nós bem sabemos que em qualquer alimento que você colocar sal, é o sal que vai dar sabor àquele alimento, e não o alimento que vai dar sabor àquele sal. É isso que o texto também está nos dizendo. Que como discípulos de Cristo, nós vivemos em um mundo em oposição a Deus. E que de certa maneira nós acabamos tendo que nos envolver com o mundo, não com o sistema pecaminoso, mas ao nos relacionar com essas pessoas pecaminosas. Mas devemos fazer isto sem sermos influenciados pelo comportamento dessas pessoas, pelas práticas dessas pessoas, pelos valores dessas pessoas sem Cristo. Assim como o sal se envolve com o alimento sem ser influenciado por ele, também deve ser a vida cristã com relação a este mundo. E nós sabemos também que o sal ele está no alimento, ao mesmo tempo que ele não pertence àquele alimento, e por isso ele não é afetado por ele. Por isso nós estamos no mundo, nós precisamos ser relevantes para o mundo, mas ao mesmo tempo a nossa vida não pode ser afetada
com o mundo ou pelo mundo. E é neste sentido que o Senhor Jesus afirma que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Veja comigo, João 17, 14, onde Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Portanto, irmãos, ao ouvir Jesus afirmando que eles eram o sal da terra, certamente os discípulos entenderam a relação que o Senhor Jesus estava fazendo. Eles entenderam que tinham que ser sal num ambiente hostil a Deus e aos princípios da fé cristã. Eles entenderam que tinham que manifestar ao mundo certas qualidades peculiares àqueles que conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador. Eles entenderam que tinham que se relacionar com o mundo, mas que não podiam ser influenciados por ele. Assim é a nossa vida hoje como discípulos de Cristo. E ao ouvirem, vós sois o sal da terra, os discípulos compreenderam a importância que é o testemunho cristão, a importância e a relevância que é o cristão verdadeiro, o verdadeiro discípulo de Cristo neste mundo pecaminoso. Eu espero que você tenha relevância neste mundo. Eu espero que as pessoas possam de fato observar algo de diferente na sua vida, que você influencie positivamente as pessoas com quem você se relaciona, porque você é o sal da terra e você é para influenciar e não para ser influenciado. Veja que o texto segue mostrando que, assim como o sal, o crente não deve perder as virtudes que o identifica como sal. Irmãos, o sal tem determinadas qualidades que o identifica, que o faz ser sal. O crente tem determinadas virtudes, determinadas qualidades, características que o identifica como cristãos, e ele não pode perder essas qualidades, ele não pode barganhar, negociar com o mundo essas virtudes da fé cristã. Veja o que diz o texto: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Esta é uma pergunta que Jesus faz, que é mais confrontadora do que o que nós imaginamos, quando nós compreendemos a natureza do sal. Primeiro, então, para entender essa pergunta e o confronto que ela traz, devemos entender que é impossível ao sal perder a sua salinidade, é impossível ele deixar de ser sal. Segundo, mesmo que hipoteticamente fosse possível ele perder a sua salinidade, seria impossível restaurá-lo à posição novamente de ser sal. Com isso, Jesus ensina que não podemos perder as virtudes que nos identificam como cristão. Da mesma forma que o sal não pode perder a sua salinidade, não pode deixar de ser sal, nós não podemos perder as qualidades que nos identificam com Cristo Jesus. Nessa comparação com o sal, podemos identificar algumas virtudes do sal que devem estar presentes. Nessa comparação devem estar presentes na vida cristã. Por exemplo, o sal sempre desenvolveu várias utilidades em seu uso. Entre as principais estão as seguintes: o sal é usado para temperar alimentos, dando-lhe o sabor necessário. Espiritualmente falando, os crentes devem mostrar aos homens que o verdadeiro sentido da vida está em Jesus Cristo e não do pecado. Da mesma maneira que o sal dá sabor àquele alimento, não faria sentido um alimento sem sal. Da mesma forma, o cristão é responsável por levar por meio do seu testemunho, por levar por meio da palavra de Deus, este tempero que dá sentido à vida dos pecadores, que é o Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo. Assim como a comida sem sal é desagradável e sem sentido, também é a vida sem Jesus Cristo, e nós somos responsáveis de levar essa mensagem aos pecadores sem Cristo,
de que por mais que o pecado seja deleitoso, seja prazeroso, no final ele é amargo como fel, ele será desagradável e ele não dá nenhum sentido à existência humana. Mas também o sal era usado para preservar alimentos, livrando-os da putrefação e dos germes. Assim como a carne, sem o conservante, entra lentamente num processo de apodrecimento, também é a vida do homem, sem Cristo Jesus e sem a salvação. Quando Jesus diz aos discípulos que eles eram o sal da terra, que eles não podiam perder as suas qualidades de ser cristão, Jesus está impondo sobre os seus discípulos a responsabilidade de testemunhar de forma íntegra do Evangelho, de testemunhar de Cristo Jesus e de levar aos pecadores, por meio de uma vida santa, de uma vida piedosa, o Evangelho que pode livrá-los dessa corrupção moral em que eles vivem, que pode libertá-los dessa depravação em que eles estão mergulhados e que pode tirá-los desse apodrecimento lento que o pecado trouxe às suas vidas. Nós vivemos numa sociedade corrupta e depravada. Nós vivemos numa sociedade que está em estado de putrefação, que está num processo de apodrecimento. E a única coisa que pode livrar essa sociedade deste total apodrecimento é a mensagem do Evangelho. E nós cristãos, como sal da terra, somos responsáveis para levarmos aos perdidos essa mensagem que preserva as suas vidas da destruição do pecado. Portanto, todo cristão deve apresentar Cristo aos pecadores, porque Jesus é o único que pode livrá-los dos enganos do pecado, que os induz a buscar o sentido da vida em coisas fora da presença de Deus. Precisamos apresentar Jesus aos pecadores, porque somente Jesus, ou em Jesus, eles podem encontrar salvação, eles podem encontrar cura para essa carne apodrecida pelo pecado, para esta imoralidade em que eles vivem. Mas é crucial, meus irmãos, que para isso possamos manter uma vida íntegra, uma vida irrepreensível, conservar em nós as virtudes próprias do Evangelho, para que o nosso testemunho pessoal não imponha barreiras na aceitação do Evangelho de Jesus. Pois assim como o sal não perde a sua salinidade, não perde as suas virtudes, o crente não pode perder as suas virtudes, as suas qualidades que o identifica como servo de Deus. Os pecadores precisam ver que o Senhor Jesus Cristo faz parte das nossas vidas. Os pecadores precisam ver o que Jesus fez em nós de tal maneira que possam desejar que o mesmo aconteça com as suas vidas. Para isso nós precisamos agir com e ser o sal da terra. Mas em seguida, vemos que assim como o sal, o cristão não pode deixar de cumprir a função que lhe é própria. O sal tem uma função que lhe é própria: temperar, conservar, salgar, dar sabor. Nós, como cristãos, temos funções, temos papéis próprios de cristãos que precisamos desenvolvê-los. Veja comigo, segmento do texto do verso 13: para nada mais presta, ou seja, se ele vier a ser insípido, que não tem mais como restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós precisamos entender que o sal daquela época, ele continha muitas impurezas, tá? O que tornava necessário um processo delicado de purificação, que pudesse retirar dele todas aquelas impurezas antes que ele pudesse ser usado no uso comum, antes que de fato ele pudesse assim ser sal. O que ficava então, após retirar essas impurezas, o que ficava era o verdadeiro sal, puro, e que não poderia jamais perder a sua salinidade. Por isso que ele não poderia ser insípido, ele não poderia ficar insípido
porque ele não perderia a sua qualidade de ser sal. E nesse processo de purificação, as impurezas eram retiradas do sal e elas não tinham muita utilidade, pelo menos não para a função que o sal desenvolvia, ela não tinha utilidade nenhuma. O que se fazia então naquela época, e disse que até hoje em Israel ainda se faz isso em alguns lugares? Aqueles resíduos, eles eram lançados em lajes e que serviam como área de recreação nas casas, e sendo lançados naquelas lajes, então eles eram pisados pelos homens, tá? Por isso que Jesus diz: para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Conforme o costume da época, usava-se esses resíduos nestas construções, nestas lajes, que acabavam de fato servindo de piso, servindo ali de um cômodo da casa, e eram literalmente pisados pelos homens, conforme o Senhor Jesus diz aqui. E é por isso que o Senhor afirma que se o sal for insípido, para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens, visto que se tornou inútil para o uso comum, tanto quanto aquele resíduo se tornou inútil e foi lançado fora e pisado. O que o Senhor quer nos ensinar com essa comparação? Jesus está ensinando que o cristão que deixa de testemunhar dele, que deixa de testemunhar do Evangelho para o mundo, perde a sua utilidade para o reino de Deus, porque ele deixou de cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Isso significa, meus irmãos, que um cristão sem testemunho não pode ser usado por Deus para influenciar outras pessoas a virem a Cristo. Na verdade, quando nós vamos para Lucas capítulo 14, verso 35, que é um texto paralelo a este, nós vemos ali a inutilidade de alguém que professa a fé cristã, mas que não tem vida, que não tem testemunho, que não influencia de forma positiva a sociedade com a sua vida e com a mensagem do Evangelho. Por isso, veja o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas: o sal sem sabor não serve para o solo, nem para adubo. O que isso significa? Que um crente sem testemunho íntegro, ele presta um desserviço para o reino de Deus, de tal ponto que ele não tem utilidade, não tem serventia nenhum, nem para Deus e nem para o mundo. Ou seja, o crente que mancha a integridade do Evangelho com a sua vida de pecado, tem menos utilidade para Deus que o esterco de animais. E você pode estar dizendo: que palavras duras, mas é o texto que está dizendo. O sal sem sabor não serve para nada, não serve nem para o solo, nem para adubo. Na comparação que Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra, significa que um crente sem testemunho, um crente sem vida com Deus, vale menos que esterco de animais, não tem serventia nenhuma para o reino de Deus. Porque o sal também era usado como fertilizante naquela época, como adubo. E é por isso que Lucas usa aqui neste sentido. Meus irmãos, uma vez que fomos purificados das impurezas do pecado, não devemos mais sujar as nossas vidas, sujar a nossa integridade com as imundícias do pecado. Como cristãos, a nossa missão é ser e viver como o verdadeiro sal da terra. Devemos influenciar positivamente pessoas a irem a Cristo mediante uma vida santa, mediante um testemunho inatacável e uma apresentação fiel do Evangelho aos pecadores. E devemos fazer tudo isso lembrando que estamos num ambiente completamente hostil a Deus, sabendo que podemos pagar um alto preço, como o sofrimento, como a perseguição, como a calúnia, como os insultos e até mesmo a morte, conforme o Senhor Jesus descreve nos versos 11 e 12 do texto anterior. Mas o que é tudo isso? O que é este sofrimento? O que são essas perseguições? O que são essas feridas que este mundo nos deixa, se comparado com as ricas recompensas
da vida fiel a Cristo Jesus. Por isso Mateus 5, 11 e 12 disse: Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os profetas foram perseguidos antes de vocês, ou da mesma forma. Nós somos o sal da terra, devemos influenciar a sociedade que nós vivemos, devemos desenvolver as características que são próprias de um verdadeiro cristão, e devemos cumprir a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, estamos estudando que mesmo em situações adversas, o crente deve manter íntegro o seu testemunho cristão, cumprindo o seu papel de conduzir outros pecadores a Jesus Cristo. Para isso, ele precisa compreender duas verdades importantes apresentadas nesse texto. A primeira verdade é que o crente é o sal da terra. A segunda verdade é que o crente é a luz do mundo. Versículos 14 a 16, acompanhem comigo. O texto começa com uma afirmação de que os discípulos são a luz do mundo. Novamente, a expressão vós que Jesus usa, ela é enfática. E isso para mostrar que os discípulos é que são a luz do mundo, e não aqueles que vivem na corrupção da carne, que vivem nas trevas do pecado. Em Romanos 2:19, Paulo mostra que os judeus, eles viam a si mesmo como a luz para os perdidos. No entanto, Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos aqui, dizendo: vocês é que são a luz do mundo. Não são esses judeus pretensiosos que querem guiar os cegos, mas eles mesmos ainda estão nas trevas. Veja o que Paulo diz lá: está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão, falando a respeito dos judeus. Jesus enfaticamente diz que os seus discípulos é que são a verdadeira luz do mundo. A expressão luz do mundo, então, tem o sentido de ser luz ou luzeiro para o mundo, sendo que o mundo aqui representa a humanidade caída no pecado, que representa o mundo em oposição a Deus, que representa os valores contraditórios com os princípios da palavra de Deus. De acordo com Romanos 2:19, o mundo aqui representa todos os perdidos, não importa qual a nacionalidade, não importa a raça, não importa a classe social, todos fazem parte deste mundo caído. E é neste mundo caído, cheio de pessoas pecaminosas, que vivem em oposição a Deus, que nós precisamos ser a luz do mundo. Como luz do mundo, o crente deve se posicionar contra as imoralidades deste mundo caído. Como luz do mundo, o crente precisa levar o verdadeiro conhecimento de Deus para este mundo que vive na ignorância. Como luz do mundo, o crente precisa ser luzeiro para aqueles que estão cegos por causa do pecado. Como luz do mundo, o crente deve guiar aqueles que estão perdidos até Cristo Jesus. Para isso, é imprescindível que ele tenha uma vida santa. Para isso, é imprescindível que a sua vida testifique que ele conhece a verdadeira luz que é Jesus Cristo. E aliás, meus irmãos, isso não pode ser feito de outro modo, senão por meio deste, com uma vida santa e com a presença de Cristo nos nossos corações, que é a verdadeira luz. Nós somos a luz do mundo, não porque haja luz própria em nós, mas porque Cristo, que é a verdadeira luz, habita no nosso coração. Por isso que em João 8,12, ele mesmo se denominou de a luz do mundo. Veja comigo, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Desta forma,
Nós somos luz para o mundo, porque Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, habita em nós. Nós somos luz para o mundo quando nós transparecemos, quando nós deixamos que brilhe a luz de Cristo que está em nossas vidas para aqueles que estão nas trevas do pecado. Os crentes são a luz que reflete as boas novas do Evangelho mediante uma vida íntegra e comprometida com o Senhor Jesus. E é desta forma que o Senhor Jesus afirma: vós sois a luz do mundo. E ao afirmar que nós somos a luz do mundo, Jesus nos mostra o quanto nós somos agraciados, porque isso significa que Ele nos retirou daquele mundo de trevas, que Ele retirou as trevas do pecado que estava no nosso coração e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Por isso Paulo fala lá em Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou de onde? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O mundo tem que ver Cristo na vida daqueles que foram arrancados do império das trevas e trazidos para o reino da luz. Nós somos a luz do mundo que deve guiar pecadores a Jesus Cristo. Mas em seguida o texto mostra que assim como a luz, a vida do crente deve ser uma luz visível para todos. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim como o sal, a luz sempre foi útil e necessária para a humanidade em geral, sem a qual ninguém nunca viveu sem a luz. Quer seja hoje com a eletricidade, quer seja de outras formas, a luz sempre se fez presente e necessária na vida humana. Caso contrário, literalmente seria densas trevas este mundo. E se as duas funções principais do sal são temperar e conservar, as duas funções principais, as duas principais utilidades da luz são iluminar e guiar. Com a luz que habita em nós, que é Cristo Jesus, nós devemos clarear, nós devemos guiar os pecadores até o Senhor Jesus, para que em Cristo eles possam encontrar salvação, eles possam encontrar redenção e remissão de pecados. Sendo assim, a frase "não se pode esconder a cidade sobre um monte" fala da impossibilidade de Jesus não ser visto na vida de um crente através do seu testemunho pessoal. Se você professa a fé em Jesus, mas ele não pode ser visto em sua vida, a única explicação possível para isso é que a sua profissão de fé não foi genuína e você ainda se encontra nas trevas do pecado. Porque assim como não dá para esconder uma cidade no alto de uma montanha, não dá para esconder Cristo na vida daquele que verdadeiramente foi salvo. E entenda o porquê com a ilustração que Jesus usa aqui. Ele usa a ilustração de uma cidade no alto de um monte, no alto de uma colina. E devido a esta localização, era impossível que esta cidade não pudesse ser vista pelos homens. O comentarista de Acaso diz que estas cidades antigas, elas eram construídas de pedras calcáreas brancas, e que durante o dia essas pedras brilhavam com a luz do sol, o que fazia com que as pessoas vissem o brilho daquela cidade de longe, enquanto à noite a cidade era radiada pela luz que as muitas candeias lançavam sobre ela, o que também fazia com que ela fosse vista de longe. E é dessa forma que Jesus está dizendo: é impossível que os verdadeiros cristãos não possam ser identificados pela luz que brilha neles.
é impossível que Cristo não seja visto na vida dos verdadeiros salvos, tanto quanto é impossível que uma cidade construída sobre um monte não venha a ser vista pelas pessoas. E para reforçar esta ideia da visibilidade de Cristo nas nossas vidas e a nossa responsabilidade de ser luz para o mundo, Jesus continua fazendo a comparação. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. A candeia aqui seria o que nós poderíamos chamar hoje de um candeeiro, de uma lamparina, que por meio do azeite era então, e funcionava então como lâmpada, como luz, levando claridade para aquela casa. Agora o texto deixa claro aquilo que de fato acontecia na época, que uma candeia, normalmente ela era colocada em um lugar estratégico, e desse lugar estratégico ela trazia claridade, ela iluminava todos quantos estavam naquele ambiente. Dessa maneira, seria inaceitável e até ridículo alguém ter uma candeia e escondê-la no quarto enquanto todos os moradores da casa estavam na sala. Que utilidade ela teria se ocultasse a luz de quem assim necessitava? Irmãos, que utilidade o crente tem para o mundo se ele não cumprir o seu papel de ser luz para os cegos, guia para os perdidos? Nenhuma. Assim como uma candeia não tem nenhuma utilidade se for acesa e colocá-la debaixo de um alqueire ou em um ambiente onde não tem ninguém, da mesma forma, alguém que professa a fé em Cristo Jesus, mas Cristo não é visto na vida dessa pessoa, não tem utilidade para o mundo e nem para o reino de Deus. E o texto conclui mostrando então a finalidade de o crente ser uma luz visível para todos, a finalidade pela qual Cristo precisa ser visto nas nossas vidas, a finalidade pela qual Cristo tem que brilhar em nós. Verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A conclusão a que Jesus chega, ou a que Jesus induz os seus discípulos, é óbvia, mas ao mesmo tempo é confrontadora. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ora, sabemos que a missão primordial da luz é iluminar locais escuros. Caso contrário, ela perde a sua necessidade, a sua utilidade. Os discípulos de Cristo Jesus não podem viver às ocultas. Aqui está o grande confronto. Não existe crente 007. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus, precisamos de fato manifestar ao mundo a nossa identidade, com o nosso comportamento, com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas ações. O mundo tem que ver Cristo em nós. A luz que é Jesus Cristo que tem que brilhar por meio das nossas vidas. No mundo cheio de trevas, meus irmãos, a vida do crente deve ser como uma luz que auxilia os pecadores a caminharem até o Senhor Jesus Cristo. E a expressão para quê aponta então para duas finalidades e ao mesmo tempo duas necessidades de o crente ser luz e brilhar neste mundo de trevas. A primeira finalidade, eu digo também necessidade, é para que as pessoas vejam as suas boas obras, ou seja, para que ele possa demonstrar de maneira prática ao mundo o evangelho que o salvou, para que ele possa, por meio das boas obras, mostrar ao mundo a luz que habita no seu coração, que é Jesus Cristo. Por isso ele diz aí, para que vejam as vossas boas obras. Essas boas obras aqui é evidente que envolve muito mais do que ações de caridade.
do que boas obras no sentido de doar cestas básicas, de socorrer os necessitados materialmente falando. Essas boas obras aqui envolvem a vida cristã como um todo. Significa demonstrações de amor, de justiça, de santidade, de fidelidade, de verdade, humildade, mansidão, domínio próprio, bondade, gentileza, temor a Deus, repúdio ao pecado, entre tantas outras coisas que fazem parte da vida cristã. Tudo isto são boas obras que o crente precisa manifestar a este mundo que está em trevas. Mas a outra finalidade pela qual o crente precisa tornar visível a luz que está no seu coração, que é Cristo, é para que Deus seja glorificado através da sua vida. Por isso o texto diz: e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A finalidade das boas obras serem vistas na vida cristã não é a exaltação pessoal, é a exaltação de Cristo. Não é para a soberba do pecador, é para a glória de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante aqui. O Senhor Jesus Cristo já nos instruiu quando formos fazer as nossas boas obras, que elas não fossem a ser feitas diante das multidões com o propósito de que aquilo viesse trazer uma glória pessoal para nós. O texto não está entrando em contradição com o restante das Escrituras, ao dizer que as nossas boas obras precisam serem vistas. Mas o texto está ensinando que quando as nossas boas obras são vistas, não é para a nossa glória, é para a glória de Jesus Cristo. Que outras pessoas precisam sim olhar as nossas ações de caridade, olhar a nossa compaixão, olhar a nossa integridade, a nossa santidade, a nossa mansidão, a nossa justiça, a nossa gentileza, não para que nós venhamos nos gloriar em nós mesmos, mas para que o mundo se glorie em Cristo Jesus. O fim principal de sermos a luz do mundo é que isto possa trazer glórias ao nome do nosso Senhor Jesus, por meio das nossas ações, por meio do nosso testemunho pessoal. Portanto, a vida do crente precisa ser como um grande farol que aponta para o Senhor Jesus. Ele deve resplandecer o brilho do Evangelho para este mundo cheio de trevas. Ele precisa ser um luzeiro para os cegos que estão perdidos. Eles precisam ser guias para aqueles que estão sem Cristo. Para isso, de fato, eles precisam ser a luz do mundo. E isto em um ambiente hostil, em um ambiente que vive em oposição a Deus. Sendo assim, irmãos, estudamos que mesmo em situações adversas, como por exemplo perseguições, sofrimento, insultos, calúnias e outras mais, o crente deve manter íntegro o seu testemunho pessoal, cumprindo o seu papel de conduzir outros pecadores a Cristo. E Jesus nos ensinou isso, comparando a vida cristã com dois elementos que são extremamente úteis e necessários para a humanidade de forma geral: o sal e a luz. E nós vimos duas verdades importantes que nos ajudam a sermos íntegros, que nos ajuda a cumprirmos o nosso papel de levar pecadores a Cristo, mesmo que em situações adversas da vida. A primeira verdade do texto é a afirmação de Jesus de que o crente é o sal da terra. A segunda verdade é a afirmação de Jesus de que o crente é a luz do mundo. E eu queria finalizar com duas aplicações neste momento, que são para nós dois desafios à luz do texto que estudamos. O primeiro desafio é o desafio de sermos santos em um mundo corrompido e hostil aos princípios da nossa fé e ao Deus ao qual nós servimos. Por exemplo, lá em Filipenses 2,15, Paulo diz assim: levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus,
brilhando como luzes resplandecentes, e agora ele diz onde? No mundo cheio de gente corrompida e perversa. Nós temos esse grande desafio, que foi um desafio, sempre foi um desafio para os verdadeiros discípulos de Cristo. Como ser santo, como manter acesa as chamas da santidade cristã em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade perversa, em meio a uma sociedade hostil à nossa fé e ao Deus ao qual nós servimos. Como, meus irmãos, manter a pureza de ser sal numa terra imoral e suja como a nossa. Como conservar a salinidade de ser cristão numa cultura depravada como a nossa, onde o pecado inclusive é visto como arte pela sociedade. Como fazer brilhar a luz da santidade num ambiente rodeado de trevas. Como manter íntegro o testemunho cristão num mundo cheio de gente corrompida e perversas. Eu gostaria de, nesta aplicação, propor 3 maneiras de vencer este desafio de ser santo em meio a uma sociedade corrupta, em meio a uma sociedade perversa, imoral e hostil a Deus como a que nós vivemos. Primeiro, faça como o salmista, guarde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Nós precisamos que esta palavra esteja abrigada em nós, esteja dentro do nosso coração, de tal maneira que nos fortaleça, de tal maneira que nos santifique, porque Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal em João 17, quando pede ao Pai que santifique os seus discípulos, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que precisa estar no nosso coração para nos santificar, para nos impedir de pecar contra Deus e de sermos manchados, sujos pelos pecados deste mundo hostil. Mas também faça da palavra de Deus a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. A palavra de Deus, ela não apenas iluminou o seu caminho para você conhecer a Cristo, ela não apenas guiou os seus passos até você chegar à luz que é Jesus Cristo, ela também ilumina e guia os teus passos no caminho da santidade cristã, na vereda da justiça. Faça da palavra de Deus a lâmpada que vai clarear os seus passos, a luz que vai iluminar o seu caminho diante dos desafios dessa vida cristã, diante dos desafios da santidade cristã. Mas também tenha como objetivo diário e constante glorificar a Deus em tudo na sua vida. Quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tenha certeza que se você colocar como objetivo a glória de Deus em tudo que você fizer, em tudo que você pensar, em tudo que você vier a praticar, você vai ser uma pessoa mais santa, porque você deve perguntar-se sempre de praticar, de pensar alguma coisa: isso glorifica o meu Salvador? Se não glorifica, não faça. Se não glorifica, não pense. Tenha como meta da sua vida o constante desejo de glorificar a Deus em tudo que você é e em tudo que você faz. Isso vai ajudar você a vencer os desafios de ser uma pessoa santa em meio a um mundo corrompido e perverso como o que vivemos. A segunda aplicação que traz para nós um outro desafio é o seguinte: é o desafio de sermos sal e luz em um mundo que maquia o seu problema com outros problemas menores para poder satisfazer os prazeres do pecado. Nós vivemos dias difíceis. O mundo está voltado para um só problema neste momento: a pandemia do Covid-19. E esta preocupação com este problema, que sim merece a nossa preocupação, está ocultando das pessoas um problema maior que elas têm,
que é o problema do pecado no seu coração, que é a sua inimizade com Deus, que é a sua hostilidade a Deus. E nós temos que ser sal, nós temos que ser luz para o mundo, nesta sociedade que maquia o problema do pecado com qualquer coisa, quer seja algo ruim ou algo bom. Meus irmãos, como manter a pureza de ser sal numa terra apodrecida pelo pecado? Como preservar da destruição do pecado aqueles que amam desenfreadamente os pecados que cometem? Como ser luz e guiar para a luz que é Jesus Cristo aqueles que amam viver nas trevas do pecado? Como iluminar o caminho de quem não quer olhar para a luz, porque não quer que as suas obras mais sejam expostas? E eu quero aqui propor de forma breve 5 respostas de nós vencermos este desafio, de sermos sal, de sermos luz nessa sociedade também pervertida, corrupta, depravada, que esconde os seus pecados com qualquer outra coisa, com qualquer outro problema menor. Primeiro, para vencer esse desafio de ser a luz, de ser o sal nessa terra, tenha amor pelos perdidos ao ponto de desejar ardentemente a sua salvação. Ame os perdidos, ame os pecadores sem Cristo Jesus, e ainda que eles não queiram ouvir o Evangelho, ainda que eles lhe venham perseguir, ainda que eles venham insultar a sua fé, ainda que eles venham insultar o seu Deus, ame estes pecadores de tal maneira que você possa anunciar para eles Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Mas uma outra maneira de vencer esse desafio: tenha ousadia para falar de Cristo, mesmo sabendo que isso pode trazer efeitos colaterais para a sua vida. Tenha ousadia, tenha a coragem, a disposição de falar para Jesus para pessoas que não querem ouvir dele, mesmo sabendo que isso pode trazer alguns efeitos colaterais, pode trazer alguns danos à sua vida, como aqueles mencionados no final das bem-aventuranças: a perseguição, o insulto, a calúnia, entre outras coisas mais que acabam vindo sobre nós. Amar os pecadores significa ter ousadia, ter a coragem de falar de Cristo para pessoas que não querem ouvir dele. Mais uma terceira maneira: aproveite as boas oportunidades para apresentar Jesus aos pecadores. Nós vivemos momentos tensos, de pavor, de medo. E eu quero dizer que este é um bom momento, esta é uma boa oportunidade para falar de Jesus Cristo, para apresentar aos pecadores aquele que pode salvá-los não apenas da morte, não apenas deste vírus do Covid-19, mas que pode salvá-los do inferno, que pode salvá-los do vírus do pecado que está instaurado no seu coração. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis, sim, mas este tempo são oportunidades que Deus está nos dando para apresentar Jesus Cristo para os pecadores que estão apavorados neste momento. Não podemos desperdiçar as oportunidades, mas lamentavelmente parece que somos bons em desperdiçar oportunidades para falar de Cristo Jesus. Quantas vezes as pessoas chegam a nós aflitas, demonstrando ansiedade, demonstrando preocupação com este vírus? Isso é uma porta aberta para falar a respeito de Jesus. Isso é uma porta aberta para falar do pior de todos os vírus, que é o pecado que está no coração deles, e falar que somente Jesus Cristo pode livrá-los deste vírus mortal. E nós fechamos a porta que nos foi aberta para apresentar Jesus Cristo. Aproveitemos as oportunidades para apresentar as boas novas de salvação aos pecadores. A quarta maneira aqui de vencermos esse desafio de sermos sal, de sermos luz
nessa sociedade que oculta o problema do pecado com qualquer outra coisa, para poder satisfazer os desejos do seu coração, é confiar que a luz, que é Jesus Cristo, é mais forte que as trevas, e nada pode contê-la, nem mesmo o coração mais duro e depravado deste mundo pode resistir à luz que é Jesus Cristo. E esta é a esperança com a qual nós pregamos o Evangelho, que Cristo pode romper aquelas luzes, que Cristo pode penetrar naquele coração em trevas e expulsar as trevas do pecado e trazer salvação e trazer vida para estes pecadores. A quinta e última maneira aqui é saber, meus queridos irmãos, que muitos vão preferir continuar amando as trevas para poder satisfazer os desejos do seu coração depravado e não virão para a luz. Não é que a luz não tenha a força de removê-los das trevas, é que o seu coração continuará duro pelo pecado, é que a sua incredulidade impedirá a ação da luz nas trevas do seu coração. E por que esta incredulidade permanece? Porque eles preferem viver nas trevas do pecado, porque eles preferem viver no deleite da depravação do pecado, satisfazendo os desejos dos seus corações pecaminosos, do que virem para a luz que é Cristo Jesus, porque isso vai significar abandono de pecado, isso vai significar deixar o mundo para ser sal e ser luz. E lamentavelmente, sobre este, conforme diz João capítulo 3, verso 18, permanece o juízo de Deus. Mas que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal e influenciar estes que vivem na corrupção da carne e nas trevas do pecado para virem a Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, já concluindo este momento de adoração. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham neste momento nos seus lares, aqueles que estarão aí em momentos futuros ouvindo esta mensagem, este momento de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus use da riqueza da sua graça para fazer com que você, meu irmão e minha irmã, seja o verdadeiro sal e a verdadeira luz do mundo. Que Deus use da graça e da misericórdia dele para trazer a salvação àqueles que estão envolvidos na corrupção, na imoralidade deste mundo e cegos nas trevas do pecado. Vamos orar. Senhor Deus bendito, neste momento nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor mais uma vez falou conosco através da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, ó Deus amado, tenha trazido sim esperança, conforto, encorajamento, santidade para o Teu povo, Deus, mas que também tenha trazido de igual forma confrontação, desafios, ó Deus, para aqueles que já são o sal e a luz deste mundo, para que eles possam viver como tal, Senhor. Abençoe o Teu povo, Deus. Ajuda-nos, ó Deus amado, a sermos fiéis testemunhas da luz que está em nós, que é Jesus Cristo. A vivermos, ó Deus, desenvolvendo as virtudes próprias daqueles que são Teus discípulos como o sal da terra, Pai. Que o Senhor, Deus, também use essa Tua Palavra para ter falado ao coração daqueles que ainda não Te conhecem, daqueles que ainda estão na cegueira do pecado e na depravação da carne, Deus. Que o Senhor possa usar da força da Tua graça para arrancá-los com força e poder deste mundo hostil, para que eles se tornem o sal e a luz do mundo também, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por aqueles que nos acompanham neste momento, pelos nossos irmãos que estão nos seus lares, ó Pai querido. Que a Tua graça, que o Teu amor esteja sobre eles agora e para todos sempre, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que Deus em Cristo nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.